novo aplicativo do TSE vai permitir que eleitor acompanhe votos depositados nas urnas. Ministério da Saúde anuncia a distribuição de novo lote de 1 milhão de vacinas contra a Covid. De cada 10 jovens, 6 revelam ansiedade por causa do coronavírus. Dados parciais e contestados de referendo dizem que muitos ucranianos querem fazer parte da Rússia. Censo no Brasil coletou apenas 30% de dados em 2 meses. Sai regulamentação do empréstimo consignado de quem recebe Auxílio Brasil. Inflação cai e a arrecadação volta a bater recorde no Brasil. E quando o assunto é dinheiro, a vitória é do futebol mundial, que movimenta R$1,5 trilhão por ano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de mais 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes vão reforçar a campanha que continua sem parar em todo o país. O Ministério da Saúde deve concluir a distribuição de mais 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 nos próximos dias. Nesta terça-feira, o Distrito Federal recebeu 14 mil doses da Coronavac, o que deve garantir a retomada da imunização das crianças de 3 a 4 anos de idade. Desde o início da campanha de vacinação, mais de 500 milhões de doses de vacinas foram distribuídas para os estados. Segundo o Ministério da Saúde, 78% da população tomou as 2 doses da vacina ou a vacina de dose única. Vale destacar, no entanto, que para aqueles que tomaram a 2ª dose da vacina há mais de 4 meses, já está disponível a dose de reforço. Se este é o seu caso, procure um posto de saúde na sua cidade para saber como está o calendário vacinal. Atualmente, a média móvel de mortes por Covid-19 é a menor desde o início da pandemia, segundo o Ministério da Saúde. Isso graças à vacinação. De Brasília, Jaqueline Fonseca. De cada 10 jovens, 6 relataram ter sentido ansiedade nos últimos 6 meses devido ao impacto da pandemia de Covid. Os dados preocupantes são de uma pesquisa que envolveu 16 mil pessoas entre 15 e 29 anos. Coordenada pelo Atlas das Juventudes, foram abordados os temas como saúde, educação, trabalho, democracia e redução de desigualdades. Além da ansiedade, foi constatado que de cada 2 jovens, 1 sente cansaço e exaustão frequentes, enquanto 18% relataram depressão e 9% automutilação ou pensamento suicida. Na educação, 55% sentem que ficaram para trás na aprendizagem e 34% já pensaram em não querer mais estudar, sendo que 11% ainda pensam em largar os estudos. O impacto da pandemia na saúde mental dos jovens é o que mais chama a atenção. Para 82% deles, a pandemia ainda não acabou. De cada 10, quase 5 ainda temem perder familiares ou amigos. 4 se preocupam com a possibilidade de outras pandemias e têm receio de passar por dificuldades financeiras. Mais da metade relatou ter feito uso exagerado de redes sociais e 44% vive a falta de motivação para atividades cotidianas. Em consequência desses resultados, muitos recorreram à psicoterapia, à atividade física ou de socialização, como encontrar com amigos. Para 74%, um dos aprendizados da pandemia é a importância da saúde mental. Mas 64% se disseram pessimistas em relação à saúde pública e que manterão os bons hábitos adquiridos, como usar álcool em gel ou lavar as mãos com mais frequência e manter as vacinas em dia. E os profissionais da saúde que lidam diretamente com os pacientes contaminados com o coronavírus também sofrem impactos na saúde mental.
A mudança brusca de rotina que o período de pandemia causou na vida e no trabalho das pessoas trouxe impactos também para a saúde mental. Os casos de depressão aumentaram e o número de pessoas que relataram sintomas como crise de ansiedade e estresse agudo mais do que dobrou. O lado psicológico dos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19 foi afetada consideravelmente. Aqui no Hospital Regional da Grande Dourados, por exemplo, o hospital ficou encarregado de cuidar exclusivamente de pacientes infectados com vírus. A doença causada pelo estresse do trabalho, que é um risco ocupacional, trouxe ao nosso meio um aumento muito grande de transtorno de ansiedade, de depressão e uma doença mais grave chamada síndrome do esgotamento profissional, que é o burnout. Graças a Deus, a gente já diminuiu esse estresse, hoje a gente já vê um quadro de melhora da situação, mesmo sabendo que nós temos muitos profissionais ainda adoecidos do ponto de vista mental. Um estudo conduzido pela Fiocruz Mato Grosso do Sul, em parceria com a Fiocruz Brasília, revelou que mais de 800 profissionais da saúde, das categorias de enfermagem, odontologia, medicina, farmácia e fisioterapia, sentiram o impacto da pandemia de Covid-19. 65% apresentaram sintomas de transtorno de estresse, 61,6% de ansiedade, 61,5% de depressão e 33,8% de ansiedade extremamente severa. Os participantes, em sua maioria, eram mulheres e mais de 50% trabalhavam em hospitais ou unidades de pronto atendimento. Os demais atuavam na atenção primária à saúde, 15,3%, e em outros locais. Tive crise de ansiedade, queda de cabelo, não dormi bem, insônia, tudo que todo mundo teve no Covid. Quanto tempo durou isso? Tava até esse tempo, eu estava tomando um remedinho para me acalmar. Eu sou muito nervosa, irritada, todos os meus colegas sabem disso. E aí piorou a situação, ficou bem pior. A CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, é realizada por todas as instituições de saúde dentro da demanda de cada uma. No caso do Hospital Regional da Grande Dourados, que realiza cirurgias eletivas, o primeiro tema abordado foi justamente a saúde mental, porque o local ficou 2 anos com as atividades de cirurgias suspensas para ser transformado em hospital de referência para pacientes com Covid. Nossa segunda semana da CIPAT, nós estamos frisando bastante que nós tivemos esses 2 anos de pandemia, né? E nenhum dos nossos colaboradores e equipe de enfermagem, técnicos, né? O hospital todo à disposição, foi uns 2 anos bem críticos para a nossa instituição, e nenhum dos funcionários que estavam aqui deixaram de exercer a profissão, com toda a dificuldade, a falta de material que nós tivemos, começamos a trabalhar com o que nós tínhamos, né? Fazendo o acolhimento dos pacientes que estavam integrando aos nossos leitos, então frisando bastante essa questão mesmo da semana para estar acolhendo todos os que estiveram presentes na nossa unidade hospitalar. E agora falamos sobre uma preferência nacional, o cafezinho. Tem gente que não consegue começar o dia sem ele. Para outros, é uma parada obrigatória no meio do trabalho para recarregar as energias. Mas, além de ser muito saboroso e social, faz bem para a saúde. Foi o que mostrou um estudo feito na Europa com mais de 450 mil pessoas. 3 xícaras por dia podem evitar problemas cardíacos e aumentar a expectativa de vida de uma pessoa. Um estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology descobriu que beber de 2 a 3 xícaras de café por dia pode aumentar a expectativa de vida e diminuir o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em comparação às pessoas que não consomem a bebida. Esse estudo foi realizado com o café moído, o instantâneo e o descafeinado. Todos os tipos foram associados a reduções equivalentes na incidência de doenças cardiovasculares e morte por doenças do coração ou qualquer outra causa. A pesquisa contou com cerca de 450 mil participantes, entre 40 e 69 anos de idade, livres de arritmias e outras doenças do coração. A maioria dos voluntários declarou optar pelo café instantâneo, seguido do café moído e o descafeinado. Mais de 100 mil participantes, o equivalente a 22,4% do total, não bebiam café.
Esse grupo serviu como comparação para a incidência de doenças. Apesar da cafeína ser a substância mais conhecida do café, a bebida contém mais de 100 componentes biologicamente ativos. Segundo os cientistas, é provável que os compostos não cafeinados tenham sido responsáveis pelas reações observadas entre o consumo do café, doenças cardiovasculares e a sobrevivência. As descobertas indicaram que beber pequenas quantidades de café de todos os tipos pode ser entendido como um comportamento saudável para o coração. E através de telefonemas, o Ministério da Saúde vai saber como está a saúde do brasileiro. Os pesquisadores perguntam por telefone características demográficas e socioeconômicas, como idade, sexo, estado civil, raça, cor, nível de escolaridade, número de pessoas no domicílio e número de adultos, alimentação e atividade física, frequência do consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, se a pessoa tem plano de saúde ou não e questões relacionadas ao comportamento no trânsito. A pesquisa do Ministério da Saúde é realizada por professores da Universidade Federal de Minas Gerais por telefone. 27 mil entrevistas serão realizadas em telefones fixos e 13 mil em celulares. A previsão é que a pesquisa termine em dezembro. Os pesquisadores não pedem dados pessoais ou dados bancários. O objetivo da pesquisa Vigitel é conhecer detalhes sobre a saúde dos brasileiros e subsidiar o monitoramento de metas propostas no Plano de Ação Estratégica para enfrentamento das doenças crônicas no Brasil e a nível global. E veja a seguir, sai regulamentação do empréstimo consignado de quem recebe Auxílio Brasil. E ainda, enquanto a inflação cai, a arrecadação volta a bater recorde no Brasil. O governo publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira as regras do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. No empréstimo consignado, o desconto é direto na fonte. Pelo fato das parcelas serem descontadas diretamente na folha de pagamentos, os bancos têm a garantia de que as prestações serão pagas em dia. O valor máximo que poderá ser contratado será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas, em vez de ser considerado o valor de R$ 600, que só vale até dezembro, valerá o de R$ 400. Assim, o valor da parcela será de, no máximo, R$ 160. A portaria publicada estabelece que o número máximo de parcelas será de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 13,5% ao mês. O Ministério da Cidadania vai descontar diretamente dos benefícios as parcelas do empréstimo mensalmente. Assim, o beneficiário vai receber apenas o valor restante. É obrigatório que sejam informados a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação. São proibidos a cobrança de taxa de abertura de crédito, TAC, e de outras taxas administrativas e também o estabelecimento do prazo de carência para o início do pagamento das parcelas. No mercado financeiro, a terça-feira foi de recuperação nos mercados, ainda com atenção ao tombo da moeda do Reino Unido, a libra esterlina, e de olho em sinais de que a economia dos Estados Unidos pode estar entrando em recessão. E após duas altas seguidas, o dólar fechou em leve queda de 0,07% e encerrou o dia em R$ 5,37 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,68% aos 108.376 pontos. A prévia da inflação medida pelo IBGE foi negativa pelo segundo mês seguido. Fechou setembro em queda de 0,37%, mais uma vez por causa da grande influência da redução do preço dos combustíveis. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 ficou abaixo dos 8%. Vários indicadores divulgados hoje revelaram altos e baixos da economia. Outro bom indicador foi o Índice Nacional da Construção Civil, pesquisado pela Fundação Getúlio Vargas. Fechou o mês passado em alta de 0,10%, 3 vezes menos do que no mês anterior. Melhor do que o mercado esperava. Mas no acumulado de um ano, o INCC ainda está acima dos 10%. Quem não pode reclamar é a Receita Federal. Arrecadou 172 bilhões de reais em agosto. A alta de 8% resultou no melhor desempenho dos últimos 15 anos.
Desde janeiro, o total foi de 1 trilhão e 464 bilhões de reais. Seria melhor se o governo não tivesse abdicado de 91 bilhões em subsídios. Mas os empresários do comércio não estão muito animados. A confiança deles caiu pelo segundo mês seguido. De acordo com a Confederação Nacional do Setor, a explicação para a queda de 2,6% é que, mesmo com a inflação contida, geração de empregos e crescimento da economia, o cenário macroeconômico inspira cuidados por causa dos juros altos e do forte endividamento das famílias. É por isso que, na ata divulgada pelo Banco Central, para explicar a manutenção da taxa básica de juros em 13,75% na semana passada, 2 dos 9 diretores insistiram para que a Selic sofresse um novo aumento. Eles disseram que não dá para baixar a guarda e que muitos mecanismos que seguram os preços vão expirar em breve. No setor de imóveis, existe um problema muito comum na chamada economia de mercado. O preço da matéria-prima aumenta e os lucros caem. Um ambiente com móveis novinhos, seja ou não planejados, sem dúvidas, é um sonho de quase toda a população. Com a pandemia, a matéria-prima teve uma alta muito grande e o sonho precisou ser adiado por muitos. Mas o presidente do CIDMAD-MS, Antônio Carlos Nabuco Caldas, garante: os valores estabilizaram. O preço das matérias-primas, eles tiveram uma alta muito significativa durante a pandemia, por fechamento de indústrias, por vários fatores, dólar alto, importação caríssima. Só que eles, há uns 3 meses, eles se estabilizaram, com algumas pequenas exceções. E quando a gente fala em comércio de imóveis varejistas, um dado interessante para esse ano, olha só. Eles tiveram um faturamento 10% maior, mas tiveram um lucro 5,5% menor. Isso porque os móveis aumentaram de preço, mas tiveram menos saída. A realidade, realmente, os custos aumentaram demais, né? E as vendas, como elas têm datas anteriores, quando o pessoal foi comprar material, foi repor estoque, foi fazer, realmente a matéria-prima tinha aumentado demais. Então eu creio que todo mundo sofreu com essa diminuição de lucro. Mas será que o público parou mesmo de comprar móveis por conta das altas? O que as pessoas preferem, planejados ou de varejo? Qual valor elas têm gasto? Faz tempo que estavam pesquisando pelo preço? Faz hora, hein? E agora que achou um valor bom? Bom. Parcelinha ótima para pagar. Tá razoável. Tá razoável? Tá. Depois que teve a pandemia, estava bem mais baixo. Pesquisando o preço de cadeira. Cadeira, mas tem que ser uma cadeira mais resistente, de madeira mesmo. Aí tô achando meio salgadinho o preço. Guarda-roupa, armário e um sofá. E fez planejado ou não? Planejado. E custou muito caro? 3.200. O que a senhora achou do preço? Um pouquinho salgadinho, né? O presidente do CIDMAD do estado afirma que a alta também atinge o setor varejista. Isso é uma cadeia que a parte de importação de material, a parte de material produzido no país, ela acaba chegando no consumidor final, não tem jeito. O varejo sofre um pouco com isso. Para Antônio, a situação é passageira, já que as altas de preços também aconteceram nos outros setores. A inflação foi meio generalizada, né? Então aumentou combustível, aumentou carne, aumentou alimento. Então eu acho que as pessoas já foram se adaptando mais, né? Quem sofre um pouco mais com salário. Os auxílios caminhoneiro e taxista podem ser solicitados até o dia 10 de outubro. Mais de 600 mil benefícios foram pagos no último sábado. O Ministério do Trabalho e Previdência informou que foram pagos 341 mil benefícios a transportadores autônomos de carga e 297 mil a taxistas, totalizando quase 1 bilhão e 900 milhões de reais nos 2 auxílios do governo. Até o dia 10 de outubro, os profissionais do transporte de carga e os taxistas podem regularizar a sua situação e também registrar a autodeclaração para receber o benefício.
Têm direito ao auxílio caminhoneiro transportadores de carga autônomos cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT. Os profissionais devem estar com a Carteira Nacional de Habilitação e o CPF válidos. No caso do auxílio taxista, têm direito ao benefício os motoristas de táxi registrados na administração municipal. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro. A prestação das informações cabe inteiramente às prefeituras ou ao governo do Distrito Federal. E a seguir, novo aplicativo do TSE vai permitir que eleitor acompanhe votos depositados nas urnas. E veja também, dados parciais e contestados de referendo dizem que muitos ucranianos querem fazer parte da Rússia. Qualquer cidadão pode acessar o boletim de urna ao final da votação e comparar os resultados com o divulgado pela Justiça Eleitoral. Para facilitar a vida do cidadão, o TSE disponibilizou um aplicativo para celular. O Boletim na Mão é um aplicativo da Justiça Eleitoral que garante ao cidadão acesso ao boletim de urna digitalmente no celular. Ao final da votação, a urna eletrônica emite o BU, Boletim de Urna, com a totalização dos votos. O boletim possui um QR Code e, com o aplicativo, o cidadão consegue fazer a leitura do documento de forma digital, no celular. O cidadão pode acessar quantos boletins de urna quiser. Basta fazer a leitura do QR Code impresso no BU, emitido pela urna. Qualquer cidadão pode baixar o aplicativo e acessar o boletim de urna ao final da votação. Com essa informação, o eleitor poderá comparar se o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral é o mesmo divulgado pelo boletim da urna. Dar acesso ao boletim de urna é uma forma da Justiça Eleitoral garantir a segurança e a transparência nas eleições. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A operação de abrangência interestadual denominada Lagarta Elasmo foi montada para cumprimento de mandados judiciais em cidades de Mato Grosso do Sul e em São Paulo contra uma rede criminosa que vinha causando prejuízo a produtores rurais sul-matogrossenses. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, DEFRON, e Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato, DELEAGRO, deflagraram a Operação Lagarta Elasmo, com o objetivo de desarticular a rede criminosa que vinha causando prejuízo aos produtores rurais do Mato Grosso do Sul. A rede criminosa montou uma estrutura de maneira que criaram um mercado paralelo de compra e venda de produtos furtados. As investigações da Força Tarefa identificaram uma movimentação do mercado negro de produtos adquiridos por meios criminosos e reinseridos no mercado formal pela rede. Foi cumprida a busca para a localização de eletrônicos, documentos e para a tentativa de recuperação de itens furtados que estivessem na posse dos indivíduos identificados como os mais ativos negociadores desse mercado. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo 2 na cidade de Dourados, 1 em Maracaju e 1 em Ipezal, distrito de Angélica. A operação reuniu provas da atividade da rede criminosa e agora visa a identificação dos destinatários finais dos produtos subtraídos. Os documentos e aparelhos eletrônicos apreendidos irão ajudar na continuidade das investigações, de maneira a identificar outros autores, outros componentes da rede criminosa e até mesmo na recuperação de mais objetos. Até agora já foram identificados outros alvos, cumpridos mandados de busca e prisão em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e em São Paulo, na cidade de Orlândia. Também já foram recuperados antenas GPS pela DEFRON em fevereiro de 2022. Estimamos no estado um prejuízo de 21 milhões que essa rede criminosa vem causando aos produtores rurais. O nome da Operação Lagarta Elasmo diz respeito a uma praga agrícola que pode causar consideráveis perdas de produtividade nas safras. Os resultados parciais dos referendos realizados na Ucrânia mostraram que a maioria da população é a favor que o território se torne parte da Rússia.
A votação ocorreu durante 5 dias em Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, regiões que juntas compõem 15% do território ucraniano. De acordo com a Rússia, as contagens iniciais mostraram apoio à adesão, variando de 96% na região de Kherson a 98% em Zaporizhia. Os referendos das regiões separatistas começaram na sexta-feira e se encerraram nesta terça-feira. Segundo forças políticas de Luhansk, a medida foi muito esperada e eles aguardavam há 8 anos pelo início do processo para ingressar na Rússia. Para a OTAN, as votações não têm legitimidade alguma. A organização ressaltou que a comunidade internacional deve condenar a violação do direito internacional e declarar o apoio aos ucranianos. Kiev não reconheceu os resultados e afirmou que a consulta pública é uma farsa. Já o chefe do parlamento russo disse que com os resultados, mesmo que parciais, as áreas podem ser anexadas em 4 de outubro e deixar o caminho aberto para Vladimir Putin anexar as 4 áreas. A partir daí, declarar qualquer tentativa de Kiev de recuperar o território como uma declaração de guerra. O Conselho de Segurança da Rússia já avisou que Moscou vai defender os novos territórios que pretende incorporar depois das votações com o uso de todas as armas necessárias, entre elas até mesmo as estratégicas. Já os países do G7 prometeram não reconhecer os resultados e os Estados Unidos citaram uma resposta rápida e severa por meio de sanções econômicas adicionais. A China não criticou abertamente os referendos, mas pediu respeito à integridade territorial de todos os países. A Ucrânia disse que perder esses territórios para a Rússia destruiria qualquer chance de negociação de paz e prolongaria ainda mais a guerra. A ameaça do governo russo de fechar as fronteiras fez com que o movimento de fuga do país aumentasse nas últimas horas. São homens que temem ser convocados para a guerra contra a Ucrânia. O movimento continua intenso nas fronteiras da Rússia. Filas enormes de carros têm se formado para deixar o país desde que o presidente Vladimir Putin anunciou a convocação de 300 mil reservistas para reforçar as tropas na guerra contra a Ucrânia. Homens russos estão fugindo para países vizinhos e a espera para entrar na Geórgia chega a 48 horas. Mais de 3 mil veículos estão na fila para cruzar a fronteira. O país permite que cidadãos russos entrem sem visto. A ameaça do governo russo de fechar as fronteiras também intensificou o fluxo de pessoas nas últimas horas. O Kremlin informou na segunda-feira que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. O presidente Vladimir Putin assinou ontem um decreto concedendo cidadania russa a Edward Snowden, ex-funcionário de inteligência dos Estados Unidos. Snowden ficou mundialmente conhecido após vazar arquivos secretos e ele fugiu dos Estados Unidos e acabou recebendo asilo na Rússia. O governo russo também prendeu Motoki Tatsunori, cônsul-geral japonês no país, por suspeitas de espionagem. O diplomata japonês teria recebido dinheiro em troca de informações. O Palácio de Buckingham revelou hoje a nova cifra real do rei Charles III, que estará presente em prédios do governo britânico, documentos estatais e caixas de correio. O símbolo é composto pelas letras C e R entrelaçadas. A letra C remete ao seu nome, Charles. Já a letra R faz relação a Rex, palavra latina que significa rei. Além das letras, foi colocado também o algarismo romano de número 3, no meio da letra R, já que o rei é o terceiro Charles a reinar. Na parte de cima das letras foi colocada também uma coroa. O design foi escolhido pessoalmente pelo rei após uma série produzida no Colégio de Armas em Londres. O novo símbolo de Charles substitui a cifra antiga, que fazia menção à Rainha Elizabeth II. Os primeiros itens de correspondência já foram carimbados nesta terça-feira pelo Correio da Corte. Nas próximas semanas, a Royal Mint, fabricante oficial de moedas do Reino Unido, divulgará detalhes com a imagem do novo rei, que circularão ao lado de moedas e notas com a imagem da Rainha Elizabeth II, que ainda permanecerão em circulação. Já as notas atualizadas com o retrato do rei serão reveladas até o final do ano e devem entrar em circulação apenas em 2024. O Banco Central Britânico disse que as novas notas serão impressas apenas para substituir as notas desgastadas ou para atender ao aumento da demanda. Já os selos postais serão divulgados e entrarão em circulação assim que os estoques dos atuais chegarem ao fim.
O furacão Ian chegou a Cuba nesta terça-feira e registrou velocidade de 205 quilômetros por hora. Autoridades informaram que todos os circuitos do distrito de Pinar del Rio estão sem energia elétrica e quase 38 mil pessoas foram retiradas de casa. A tempestade registra ventos de 185 km por hora, com rajadas de até 200 km por hora. Na segunda-feira, a Defesa Civil declarou fases de alerta em Pinar del Rio, Artemisa e no município de Isla da Juventud, onde foram registradas inundações e ondas de 5 a 7 metros. Moradores da capital Havana formaram longas filas para conseguir alimentos. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, também se prepara para a chegada de Ian. O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em 67 condados. Em cidades como Miami, Fort Lauderdale e Tampa, as autoridades começaram a distribuir sacos de areia entre os moradores para reforçar a proteção contra as inundações. 2 rinocerontes de Java, a espécie mais rara do mundo, se depararam com armadilhas fotográficas que registraram o momento enquanto os dois davam uma voltinha no Parque Nacional de Ujung Kulon, na Indonésia. O lugar é o último habitat selvagem dos mamíferos no mundo. A mamãe Siti e seu filhote Merdes Kassari, 2 rinocerontes de Java, passeavam pelo Parque Nacional de Ujung Kulon, na Indonésia, e foram captados por armadilhas fotográficas. A espécie é a mais rara dos rinocerontes e o parque é o último habitat selvagem dos mamíferos no mundo. Ou seja, não é nada fácil registrar momentos como esse. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Florestas indonésio, só existem 80 indivíduos do tipo na natureza. Os paquidermes de um chifre podem pesar até 2 toneladas e têm um couro que se assemelha a uma armadura. Apesar da presença marcante e intimidadora, a espécie foi duramente atingida pela caça ilegal e pela invasão humana em seus habitats. Uma pedra preciosa gigante, excepcionalmente rara, será leiloada em Genebra em 8 de novembro. A expectativa é arrecadar até 35 milhões de dólares. De acordo com a Casa de Leilões, a joia de cores vivas é o maior diamante rosa cintilante em forma de lágrima, com mais de 18 quilates colocado à venda para leiloeiros. A pedra foi confeccionada em um anel ladeado por um grande diamante branco de cada lado e os organizadores esperam que a Fortune Pink, como foi batizada, recupere o interesse de colecionadores de todo o mundo. É uma pedra linda. A saturação de cor desta pedra é tão difícil de encontrar na natureza e quando você encontra um cristal com esse peso, com essa cor, é realmente uma raridade, explicou Angela Barden, especialista sênior em joalheria. Em 2018, a Casa de Leilões vendeu uma joia de 18,96 quilates, por mais de 50 milhões de dólares, o maior preço por quilate já pago por uma pedra desse tipo. E veja a seguir, censo brasileiro coletou apenas 30% de dados em 2 meses. E quando o assunto é dinheiro, a vitória é do futebol mundial, que movimenta R$1,5 trilhão por ano. Números revelados hoje mostraram que o ritmo do censo demográfico brasileiro está lento. Em 2 meses foram coletados menos de 30% dos dados da pesquisa. Na edição anterior, em 2010, esse número era de 80%. A pesquisa é dividida em setores que têm relação com a divisão do território brasileiro em áreas urbanas ou rurais, para permitir que o avanço das operações seja acompanhado. As pesquisas começaram no dia 1º de agosto e tinham a previsão de serem realizadas até o final do mês que vem. Mas, até o momento, somente 27% dos setores censitários foram concluídos. De acordo com os dados atualizados nesta terça-feira, o censo já contou quase 100 milhões de pessoas no país. Na edição mais recente do censo, que aconteceu em 2010, o levantamento estava em velocidade mais avançada que o atual. Desde o início deste censo, o IBGE é alvo de queixas por demora na liberação de pagamentos e de valores abaixo do esperado. Em razão disso, aconteceram ameaças de greve, além de desistências de profissionais.
O domínio .br, que fica ao final dos endereços de sites, atingiu a marca de 5 milhões de registros no Brasil. Com isso, a marca se firma na 5ª posição entre os códigos de país mais populares do mundo. A entidade sem fins lucrativos, que existe desde 1997, utiliza os recursos obtidos com o registro dos domínios .br para investir em pesquisas e na melhoria da infraestrutura da internet no país. Atualmente, o domínio .br pode ser associado a mais de 130 semânticas específicas para endereços na internet, atrelados a diferentes setores e atuações específicas. Há opções institucionais, como org.br e ong.br, por exemplo, e opções como med.br, adm.br e adv.br, ligados a categorias profissionais específicas, além da existência de outros domínios para pessoas jurídicas. Um estudo feito pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, revelou que milhões de pessoas sofrem de hipertensão, mesmo fazendo exames regularmente. De cada 8 pessoas, uma não sabe que sofre com a doença, porque os picos de pressão ocorrem enquanto estão dormindo e não são monitorados. Como a maioria dos exames de aferição de pressão arterial é feita durante o dia, quando as pessoas estão acordadas e em movimento, a condição passa despercebida pelos médicos. Cerca de 21 mil pacientes do sistema de saúde britânico, com idades entre 40 e 75 anos, foram analisados, especialmente aqueles que possuem alguma doença cardiovascular, renal ou idosos com diabetes que sofrem com o chamado reverse dipper, fenômeno caracterizado por valores de pressão arterial noturnos mais elevados em comparação com os diurnos. Os cientistas sugerem que os médicos solicitem exames de monitoramento da pressão arterial ininterruptos por 24 horas com maior frequência. O Lar Ebenezer, no Mato Grosso do Sul, está fazendo uma campanha Adote uma Cartinha para transformar em sorrisos pedidos dos acolhidos no Dia das Crianças. Quantas crianças não terão a oportunidade de ganhar um presente, mesmo que o mais singelo, no dia 12 de outubro, data comemorativa para celebrar esses pequeninos? Por diversas razões, muitas crianças não conseguirão realizar o sonho de ganhar aquilo que desejam, e alguns pedidos são tão simples. Um sonho que me chamou a atenção, que pra gente é tão simples, né? Teve um sonho que foi colocado na cartinha que queria um pacote de salgadinho Doritos. Olha só, que né, é uma coisa tão simples para a gente, mas para essa criança, para esse adolescente é um sonho. Tem tênis, tem fantasia do Naruto, tem La Casa de Papel, tem bolsa, tem sapato, tem maquiagem, tem muito brinquedo. É coisas assim que a gente vive com nossos filhos, né? E eles querem ter esse sonho realizado. Mas os desejos dessas crianças podem ser realizados através da campanha Adote uma Cartinha, do Lar Ebenezer, que hoje atende 23 meninas na Casa 1, que fica na Chácara Trevo, e 11 meninos na Casa 2, na Sitioca Campina Verde. Basta apenas uma mensagem pelo WhatsApp. Nós demos uma pivotada de como conduzir o acesso às cartinhas, porque, graças a Deus, o engajamento foi tremendo. Né, a visualização nas redes sociais foi assim muito boa. Então a pessoa acessa através do WhatsApp do Lar, o 34210103, e fala: eu quero adotar uma cartinha. Nós vamos estar disponibilizando um link onde está todas as cartinhas que ainda faltam ser adotadas. Então entre em contato. O acesso é entrar em contato pelo WhatsApp do Lar. E também pode estar olhando nas nossas redes sociais como que está funcionando, já tem cartinhas adotadas que a gente está postando lá. Dúvida, tudo é pelo WhatsApp. Outras doações continuam sendo necessárias e muito bem-vindas. O Lar Ebenezer é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que se dedica a acolher e garantir proteção integral das crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. Toda ajuda é muito bem-vinda. A gente precisa de material de limpeza, alimentação, leite, produto não perecível, material escolar, de expediente. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Tem alguma dúvida, quer conhecer mais? Vem conhecer, vem fazer uma visita, entre em contato pelas nossas redes sociais, o WhatsApp, que a gente vai comunicando, esclarecendo, mas toda ajuda é muito bem-vinda. Faltam 54 dias para a Copa do Mundo e hoje no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala um pouco da história e política do país sede do Mundial.
Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre a história e a política do Qatar. Você sabia que o país tem apenas 20 anos? Isso porque até 1971 o Qatar era uma colônia britânica. Após a independência, a família real Al Thani voltou ao poder e o processo de democratização começou em 1999. O Qatar convocou então eleições municipais e nelas as mulheres também passaram a ter direito ao voto. Em 2003, após a aprovação legal, o país tornou-se formalmente uma monarquia institucional que prevê as eleições diretas. Mas a democracia ainda precisa avançar no país. O poder oficialmente ainda está concentrado nas mãos do emir e os partidos políticos ainda não são permitidos. É isso aí. Faltam 54 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. O futebol movimenta 286 bilhões de dólares por ano, o equivalente a 1 trilhão e 530 bilhões de reais. O valor é semelhante ao PIB de um país como a Finlândia, valor que chama atenção para o esporte brasileiro, que tem se ajustado às mudanças para arrecadar mais. Tendo como referência a receita anual dos clubes, esse valor chega aos 45 bilhões de dólares, quase 260 bilhões de reais. Porém, 75% desse valor é arrecadado apenas na Europa. As informações foram divulgadas pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, em uma reunião da Organização Mundial do Comércio. Para o executivo, o chamado PIB do futebol tem muito a crescer e tem um enorme potencial para ser globalizado. De uns anos para cá, podemos acompanhar a mudança no jeito de administrar e gerar dinheiro no futebol aqui no Brasil, onde os cartolas começaram a administrar os clubes com gestões cada vez mais profissionais. E alguns até mesmo viraram empresas, com a assinatura da lei que permite a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Diversos grupos de investimento viram a oportunidade de ganhar dinheiro no mercado do futebol e, com isso, clubes brasileiros aderiram ao novo modelo, como é o caso do Red Bull Bragantino e do Cruzeiro. A equipe do interior paulista antes disputava divisões inferiores e agora, com a aplicação do dinheiro, começou a lutar por títulos, chegando até mesmo na final da Copa Sul-Americana. Já o Cruzeiro aderiu à nova forma de negócio após amargar 2 longos anos na segunda divisão e ver a esperança de voltar à elite após o clube ser adquirido por Ronaldo Fenômeno. Outros clubes brasileiros ainda estão sendo sondados para aderir ao novo modelo de gestão, como é o caso do Bahia, que está prestes a ser comprado pelo mesmo grupo que é dono do Manchester City da Inglaterra. O futebol mudou e, junto com ele, as cifras aumentaram. A tendência é que nos próximos anos o valor financeiro movimentado pelo futebol aumente ainda mais. O telescópio espacial James Webb revelou detalhes inéditos de uma galáxia localizada a 29 mil anos-luz de distância da Terra. Pela primeira vez foi possível observar as regiões escuras que separam os braços espirais da galáxia, geralmente escondidos pela poeira cósmica que envolve a região. A descoberta só foi possível porque o telescópio tem muitos instrumentos gelados em sua composição. A NASA disse que o instrumento infravermelho médio do megatelescópio foi o responsável pelo flagra. O equipamento é como uma câmera que enxerga uma região do infravermelho médio do espectro magnético em comprimentos de ondas maiores do que os nossos olhos podem ver. Mas para funcionar, ele precisa estar a temperaturas de até 200 graus abaixo de zero. Anteriormente, outros telescópios já haviam flagrado a galáxia, mas pela primeira vez, o supertelescópio James Webb, o maior e mais poderoso já construído, capturou as imagens para que todos nós pudéssemos apreciar. A história que você vai conhecer agora é de superação. O Caio Henrique, o jovem Caio Henrique, escreveu um livro que propõe uma mudança de atitude perante aos desafios da vida. O multifacetado e incansável Caio Henrique tem paralisia cerebral. Mas isso não o impediu de se tornar tecnólogo em marketing digital, influenciador digital, palestrante e youtuber. Da roteirização à edição, ele produz 100% do conteúdo que posta em seu canal, onde fala principalmente sobre conscientização, direitos e inclusão da pessoa com deficiência. Então eu abordo diversas pautas envolvendo a pessoa
com deficiência, contando minha trajetória enquanto pessoa com deficiência, porque as pessoas estão acostumadas em olhar somente para as limitações. Então, eu, com o meu trabalho como um todo, estou trazendo um novo olhar, mostrando que qualquer pessoa, seja ela deficiente ou não, é capaz e, acima de tudo, é um ser humano como qualquer outro. Encorajado pela família e os amigos, realizou o sonho de escrever um livro. No final de 2021, foi lançado o Diário de Caio Henrique. Eu queria algo que as pessoas pudessem abrir no pior dia da sua vida ou no melhor, porque nós somos seres que têm altos e baixos. Então, eu queria que as pessoas que adquirissem meu livro, meu trabalho enquanto escritor, pudesse se sentir motivado, abraçado, acolhido através do meu livro, trazendo um novo olhar sobre o que é viver, o que é ser feliz, trazendo várias reflexões que mostram que, independente de uma limitação, todos nós somos capazes. Foram 3 anos de amadurecimento e formatação do conteúdo. Enfrentei momentos que eu achei que esse sonho, por alguns minutos, não ia se realizar, mas hoje dou graças a Deus por ter me dado condição de realizar mais um sonho que começou no lado pessoal, no começo da minha carreira, e hoje se tornou um sonho profissional. Além de contar a história de vida e resiliência de Caio Henrique, o livro é um verdadeiro manual de ressignificação na vida das pessoas. A maior limitação é o ser humano que coloca, porque nós somos limitadores de nós mesmos através de um pensamento. Quando mudamos o pensamento, você enquanto pessoa, o outro enquanto está ao seu redor ganha, e a sociedade como um todo ganha, favorecendo a convivência digna de todos na sociedade de modo geral. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.